Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Eu acho que eu já posso ler, né? Porque vocês abrem a Bíblia no celular, ninguém tem Bíblia de papel, que absurdo. Eu tenho Bíblia de papel, gente, ó. Minha Bíblia é de papel. Isso aí. Então, eu vou ler. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: Minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação da sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Amém. Hoje eu quis trazer esse texto de novo, no caso da comuna, que algumas semanas atrás a gente escutou na voz da Paula, né, sobre o canto de Maria, foi uma bênção, mas hoje eu queria trazer esse texto com uma leitura um pouco diferente, né, que eu queria que a gente colocasse uma outra lente aqui para a gente poder refletir sobre esse texto. Bom, começa a cena, né, essa narrativa, começa a cena com a história de 2 mulheres grávidas e uma visita, né? Maria visita Isabel. As 2 estavam grávidas. Maria estava grávida de Jesus, né? Vou falar porque, não sei, né? Todo mundo é crente, mas às vezes a gente esqueceu. Maria estava grávida de Jesus e Isabel estava grávida de João Batista, né? Aqui nessa cena. E aí, o texto relata que quando Maria chegou na casa de Isabel, e aí foi falando com ela, provavelmente ela foi falando, né? Oi, prima, cheguei, né? Então, Isabel já começou a se estremecer toda e sentiu no ventre o neném chutando, já ficou todo animado, né? E aí ela sentiu o seu corpo tremendo e ela fala que ali ela se sentiu cheia da ruá de Deus, do espírito da vida de Deus, né? É o relato da história dessas 2 mulheres. E aí, nesse momento, quando a Isabel sente todo esse reteté, ela está reconhecendo ali no seu coração, no seu corpo, que alguma coisa diferente estava acontecendo, né? Ela estava reconhecendo, o texto fala que ela reconheceu que o Salvador, quando ela fala, nossa, que a mãe do meu Salvador veio me visitar, né? Ela estava reconhecendo que o Salvador estava ali no ventre de Maria. E aí, eu queria que a gente parasse um pouco, que lá no Evangelho de João, a gente vai ver falando sobre a narrativa da Maria Madalena, que foi a primeira discípula a anunciar a ressurreição de Cristo, né, segundo o Evangelho de João. E aí, a gente chega aqui nesse Evangelho de Lucas, no texto que a gente leu, e a gente vê também uma mulher anunciando a encarnação do próprio Deus, a encarnação de Jesus no corpo de uma mulher, né? E aí, como resposta a essa alegria toda que elas estavam sentindo ali, elas começam a celebrar, a comemorar essa alegria que foi causada pela Ruá e que foi causada porque Maria, a menina Maria, pobre de Nazaré, carregava no seu ventre o Salvador, o Libertador. E aí, o que elas fazem? Elas cantam,
que crente gosta de fazer, gente? Crente gosta de cantar. Elas começam, assim, a entrar num reteté pesado ali, no charabanaias, um pentecostal ali. Crente pentecostal já começa a cantar. E elas cantam, não um simples canto. Porque quando a gente vai ver, todo esse texto que a gente leu, esse canto é um canto de libertação. É um canto de celebração por essa libertação. Elas estão cantando, Maria está cantando, porque ela está comemorando, ela está celebrando a lembrança de Deus pelos pobres, porque Deus se lembrou dos pobres. Deus escolheu vir através do corpo de uma menina, mulher, pobre, de uma comunidade esquecida. E é isso que Maria está cantando. Por isso é o canto de libertação, porque Deus está se revelando, está se encarnando no meio dos pobres. E aí, quando Maria canta, ela está comemorando a lembrança dos esquecidos, a lembrança dos empobrecidos, mas não só dela, não só do corpo dela, mas do corpo de todos daquela comunidade que estavam ali com ela, e que também era a comunidade dos pobres, dos esquecidos, dos oprimidos. E aqui, Maria celebra a escolha revolucionária que Deus fez, porque foi uma escolha revolucionária. Deus escolheu se encarnar, habitar no ventre de uma menina, de novo, mulher, provavelmente preta, de uma comunidade esquecida, né, naquela comunidade patriarcal. E aqui ele não estava simbolizando a dignificação dos corpos esquecidos. E aí eu quero que a gente observe também que Maria canta na primeira pessoa. Né? Tudo que ela vai falar nesse canto, ela fala na primeira pessoa. E isso é importante porque significa que naquele tempo ela, Isabel e toda a comunidade das mulheres ali daquele povo, elas se apropriaram da sua voz e começaram a cantar, a celebrar numa comunidade num tempo, né, onde uma sociedade onde elas eram silenciadas, onde elas eram desvalorizadas, oprimidas, esquecidas, abusadas. Elas se apropriam da sua voz e cantam um canto de libertação, um canto de profecia, um canto profético, um canto poético. E aí, essas mulheres cantam juntas. É o canto de Maria, mas é o canto das mulheres, né? Da libertação. E elas falam em primeira pessoa. Maria fala: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra. O poderoso fez grandes coisas em meu favor. Então, aqui, Maria está mostrando uma voz, está pondo para fora uma voz de resistência profética, uma voz de resistência poética, né? Ela mostra essa voz e ela está comemorando, ela está agradecendo, porque ela, uma mulher pobre, empobrecida, está hoje, de corpo oprimido, ela passou a corpo onde Deus está ali habitando e fazendo a sua missão transformadora, salvadora, libertadora. E ela está comemorando porque o corpo dela era o corpo oprimido. E agora é o centro da ação salvadora de Deus, da ação redentora de Deus. E aí ela comemora, ela celebra essa redenção que vem de baixo, essa redenção que não vem lá de cima, que não vem das lideranças, do império, do templo. Ela está comemorando essa resistência e essa salvação, essa libertação que vem do povo, que vem do Deus do povo, do Deus dos oprimidos, do Deus dos empobrecidos. Então, aqui, Maria é a cantora da esperança da redenção, a esperança que vem dos marginalizados, vem de baixo, né? E o ventre de Maria carrega aqui, nesse momento, a esperança, essa esperança de ontem, que foi ontem, né? A esperança que foi ontem, que foi esse Jesus no ventre de Maria e que continua sendo hoje para a gente, no nosso tempo, na nossa comunidade. E ela continua viva. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes a gente se sente completamente sem esperança, né? Por várias situações de injustiça que muitos de nós presenciam no nosso próprio corpo, se não todos nós, todos os dias.
situações de injustiça, situações de iniquidade, que a gente presencia no nosso próprio corpo, né? Que a gente experimenta todos os dias. Mas hoje, a gente é chamado a renovar essa esperança, a renovar esse canto de esperança nesse Deus que age em favor dos empobrecidos, em favor dos corpos esquecidos, em favor dos corpos oprimidos, em favor dos corpos marginalizados, né? Em favor das mulheres, em favor dos pretos, em favor dos LGBTs, em favor de todos nós que somos os oprimidos e que somos os fracos e que somos os esquecidos. E Deus está nos convidando hoje para renovar essa esperança. E esse canto de Maria é também uma profissão de fé. Aqui ela está fazendo a profissão de fé dela. Aqui ela está afirmando que ela crê nesse Deus, não no Deus dos grandes, no Deus do templo, no Deus que vem e cobra tributo. Mas aqui ela está falando que ela crê nesse Deus que levanta os corpos mortos, os corpos marginalizados. Essa é a declaração de fé dela. Nesse Deus que quer transformar a realidade, que quer transformar essa sociedade que faz opressão, que causa morte, que cobra tributo caríssimo, que faz o povo ficar com fome. E aí ela está aqui fazendo essa profissão de fé no Deus dos pobres, que o Deus dela, assim como o nosso Deus, não é o Deus que oprime, não é o Deus que coloca uma carga de culpa nas nossas costas, não é o Deus que nos cobra dinheiro para a gente poder obter algum sucesso, alguma bênção. Não é esse Deus, não é o Deus que está com a arma na mão, não é o Deus que nos oprime e que vende a nossa fé. Não é um Deus, não é esse Deus. O nosso Deus é o Deus dos pobres, é o Deus dos oprimidos. Esse é o nosso Deus, é o Deus da Maria, do canto de esperança da Maria, que levanta corpos mortos e que nos levanta hoje. Essa é a declaração de fé da Maria, nesse Deus que pode transformar as realidades de injustiça para realidades alternativas, em uma realidade onde a gente pode ter uma sociedade com equidade, onde a gente pode ter uma sociedade de igualdade, de direito pleno, uma sociedade de amor, desse amor que Jesus veio trazer. E essa é a profissão de fé da Maria aqui. E se a gente reparar no texto, para que essa sociedade justa possa acontecer, para que essa justiça possa acontecer, Maria fala em verbos, né? Verbos de ação. Ela fala sobre depor tronos, ela fala sobre exaltar humildes, despedir ricos de mãos vazias. E esse é o Deus que Maria está louvando. Ela está louvando o Deus que está derrubando do trono o rei corrupto. Ela está louvando o Deus que está exaltando o humilde, que está trazendo as pessoas pobres para a igualdade, para a justiça, para a equidade, para a mesa, para sentar na mesa e ter o que comer, para a família de Jesus Cristo. É isso que ela está fazendo. E esses verbos de ação que Maria usa, né? Para que aconteça essa sociedade justa. E esse é o Deus que Maria louva, o Deus que faz tudo isso, que executa todos esses verbos no corpo de Maria, no corpo da menina, da mulher pobre, trazendo o Salvador para ser gerado no seu corpo, o libertador para ser gerado no corpo da menina. E hoje, já chegando no final, para a gente abrir para os comentários, eu queria que a gente refletisse nisso e que a gente tivesse a plena convicção de que esse mesmo Deus de Maria, que foi lá, visitou Maria e falou com ela, perguntou para ela se ela queria, se ela gostaria de ter em seu corpo, sendo gerado o Salvador e o Libertador, hoje esse Deus também está chamando a gente para que a gente gere essa justiça no nosso corpo. Esse Deus está chamando a gente para a gente cantar esse canto profético, esse canto poético de esperança, de uma sociedade justa, de uma sociedade cheia de equidade, cheia de amor e cheia de esperança, não só para nós, mas para todos os empobrecidos, para quem está morrendo, para quem está desacreditado, né, do seu coração, da sua fé, e às vezes até para quem não tem fé.
Deus está nos chamando, nos convocando para cantar esse canto profético de esperança, de justiça, para ser a igreja que canta com a nossa vida essa justiça, com as nossas escolhas, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Amém?